Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Na medida do possível? Mais importante, estão conseguindo fazer o número 2 direitinho? Vocês veem a importância que tem a pessoa conseguir fazer o número 2, sério mesmo. Às vezes uma pessoa está cometendo atrocidades, mostrando o pior lado que um ser humano pode ter e vai ver era cocô mal resolvido. Tô falando do Naro, sim, o Nero. Aquele que desejou a morte de outros ex-presidentes, disse que a ditadura matou pouco, que o erro da ditadura militar foi torturar e não matar. Disse que prefere o filho morto a gay, colaborou para muita morte, sendo negligente com a compra de vacinas para Covid e estimulando a população a fazer tratamento precoce e ineficaz, esse mesmo. A gente já sabia que ele tinha merda até saindo pela boca, só não sabia que era doença. Bom, que tenha saúde para se recuperar e pagar pelos seus crimes e maldades vivo, que não se torce pela morte de ninguém. Diferente dele, este podcast é pró-vida. Este é o episódio que fecha um ano do Literatura Oral. Próximo dia 21 de julho faz um ano que postei o primeiro episódio com Machado de Assis. O meu podcast não virou o sucesso que eu acreditei que ele poderia ser. Teve pouquíssimas reproduções. E eu te digo que é bem desgastante ter trabalho, caprichar na pesquisa, se dedicar para um trabalho que muitas vezes tem uma ou duas reproduções em cada episódio. Mas eu vou continuar fazendo, vou manter a qualidade da pesquisa que eu procuro entregar, continuar estimulando a leitura crítica. Só vou desencanar agora de ter reproduções. E agradeço muito pelo apoio que tive até aqui, da minha mãe que divulga, dos amigos e ouvintes que já escutaram algum episódio e me retornaram palavras de incentivo. No último episódio, sugeri o romance Um Dia, de David Nicholls. Da Inglaterra, vamos dar um salto para Angola, na África. Hoje eu recomendo uma autora angolana, que é contista, poeta, historiadora e professora, Ana Paula Tavares. Ela é doutora em História de Angola e mestre em Literatura Brasileira e Literaturas Africanas. Primeiro, é sempre bom a gente pensar na diversidade que é a África, porque diferentes colonizadores europeus exploraram o território de forma a dividir as culturas. Então, de acordo com o país europeu que explorou o continente a partir do século XVI, é o idioma oficial das suas ex-colônias agora. Angola está no rol dos países que foram dominados por Portugal, então tem o português como idioma oficial, assim como Moçambique e Cabo Verde. Mas assim como todos os países africanos, essas regiões eram povoadas por diferentes tribos antes da chegada dos exploradores, que falavam seus próprios dialetos, alguns deles com sistema de escrita e muitos ágrafos. Nessas culturas sem escrita, a oralidade era muito desenvolvida, o contar histórias de uma geração a outra. Angola tem uma tradição oral forte e Ana Paula Tavares retoma em sua narrativa essas histórias que escutava quando menina. Ela nasceu em 1952 em Lubango, província da Huila, que fica ao sul do país. Foi criada por padrinhos. Ela mora em Portugal desde a década de 1990 e leciona na Universidade Católica de Lisboa. Angola é um país no sudoeste da África, cuja capital é Luanda. É um país com uma rede hidrográfica rica e esses rios aparecem com frequência na literatura, tanto de Ana Paula Tavares como de outros autores,
como Luandino Vieira e Pepetela. Inclusive, a crônica de Ana Paula que eu vou ler está em um livro que tem a palavra rio no título, porque essa palavra é muito significativa em Angola. O livro é Um Rio Preso nas Mãos. Ana Paula faz referência em entrevistas às mulheres da sua terra, mulheres que, não sabendo ler, contavam muitas coisas das memórias das famílias, das linhagens, das ligações familiares, das origens. Criavam eco, e quando a poeta começa a escrever, ela vai à procura desse eco. É uma escritora que valoriza muito a oralidade da sua gente, da sua cultura. Ela fala também de uma época em que Portugal impunha a língua portuguesa na colônia e todas as outras eram consideradas não línguas. Então, ela ouvia muitas dessas mulheres sem entender, porque foi educada na língua portuguesa, mas de certa forma ela intuía aquela oralidade. Aquelas narrativas diziam algo que ficou impresso na alma da criança que foi Ana Paula. Ela considera que deve a mulheres não letradas, não alfabetizadas formalmente, sua vontade de continuar a contar histórias de sua terra, recontar esse eco que ficou em seus ouvidos e ressignificar a oralidade como matéria-prima de sua poesia. Um aspecto interessante da oralidade em Angola são os griotes ou griotes. Griotes são idosos que conservam a memória coletiva na sociedade de cultura oral. Daí dizer-se que na África, quando morre um ancião, é uma biblioteca que desaparece. A figura do griote tem importância na conservação da palavra, da narração, do mito. Por meio da oralidade, repetem para as gerações o que consideram que deve permanecer na memória e no coração dos familiares e conterrâneos, no sentido de manter gravada na memória deles a identidade do seu ser e de suas raízes, fundamentada em grande parte no passado e nos ancestrais. Os griotes são os guardiões, intérpretes e cantores da história oral de muitos povos africanos, sendo que de um lugar para outro do continente muda o nome com que são conhecidos. Eles possuem função social, que é a da manutenção da memória coletiva. Não tenho como não associar com os bardos da Irlanda e do Reino Unido. Os druidas e bardos condensavam as funções de compositor, instrumentistas, seres letrados e cultos que exerciam atividade cultural, comunicativa e de entretenimento, viajando pelos vilarejos e castelos do território das ilhas inglesas durante o medievo. É interessante que muda o lugar, mas o trabalho desses narradores da oralidade é geralmente associado à música, porque uma forma de decorar e contar as histórias era por meio de canções. Essas personagens da narrativa oral muito provavelmente se repetem em diferentes culturas ágrafas ou com um pequeno número de indivíduos letrados. Talvez os índios das Américas tenham tido também seus sábios contadores de histórias que deviam ser mantidas vivas no passar das gerações. A escrita de Ana Paula Tavares teve influência de autores brasileiros, como Manuel Bandeira, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, cujas obras chegavam a Angola por meio de viajantes. Segundo a poeta, não só a literatura, mas também a música brasileira influenciou sua escrita. Ana Paula Tavares é uma voz inovadora da geração de 80, que traz em sua poética o passado da tradição, buscando reescrever uma nova história, ou melhor, uma anti-história de enfoque pós-colonial, opositiva às estruturas imaginárias, imperialistas ou colonialistas. A literatura angolana, influenciada pelos ecos significativos dos movimentos mundiais, pan-africanismo e negritude, a partir da geração da poesia dos anos 80 em diante, em situação pós-independência, busca reintegrar o homem angolano às suas raízes.
A poesia contemporânea nos países africanos de língua portuguesa mantém forte diálogo com os sistemas literários do período colonial, de sociedades ágrafas, de tradição oral e também por um comprometimento de criar uma nova consciência de pátria e nação, aspectos recorrentes na escrita poética de Ana Paula Tavares e de outros poetas. Quando fala da nação angolana, Ana Paula Tavares recorre ao olhar da mulher, sejam elas rurais ou urbanas, para reportar momentos poéticos de percepção sensorial ritualística, de contextos subjetivos, para impor outro ritmo. Ela exterioriza as convicções da alma feminina angolana, conferindo-lhe liberdade na sua condição de mulher e ser humano. Disse que Ana Paula Tavares opta por romper os silêncios que envolviam as mulheres angolanas, em particular as originárias do sul de Angola. Seus poemas se caracterizam pela economia e síntese verbal. Ana Paula apresenta cosmovisão estética modernista simbolista, que se mostra mediada pelo seu pensamento imaginário simbólico, reconciliando ficção e realidade. Um aspecto importante do discurso poético de Paula Tavares é a sua estreita conexão entre o símbolo e o imaginário. No âmbito do discurso poético, a metade do século XIX serviu de palco para a poesia ocidental galgar pontos de ruptura com a tradição. Na passagem do século XIX ao XX, a palavra descobrir ganha força no imaginário angolano, estabilizando uma consciência criadora nacional, em que há um resgate e ressignificação da história da gente negra africana. Ana Paula Tavares cria universos textuais comprometidos com a dimensão cultural nacionalista. A Huila, cidade do Planalto, é projetada metonimicamente no cenário angolano-africano pelo viés literário, com o intuito de aproximar o homem aos signos da terra, como valores a serem defendidos na afirmação de uma identidade cultural em estado de germen, desde os fins da década de 1940, articulando constelações imaginárias, visto que essas retêm uma força criativa primordial performática para expressar a alma poética africana. Ana Paula Tavares representa a vida diária de Angola numa multiplicidade discursiva inserida no âmbito do simbólico. E aqui a gente pode entender constelações imaginárias como motivações simbólicas de que lança a mão a poeta. Em uma atmosfera mais sensitiva do que realista, a poeta explode a inocência perdida, as tensões entre passado e presente, ou entre tradição e modernidade. A poesia dela é dinâmica, intuitiva, sensitiva. Regressar às fontes de descolonização, isto é, às competências ancestrais herdadas, torna-se um canto comum entre poetas e ficcionistas que vislumbram descolonizar a consciência angolana. Exprimindo um novo valor estético às culturas negras, Ana Paula Tavares reconstrói Angola, assentada em base cultural de um passado que se tornou um símbolo expresso da literatura angolana. Ela revela a vibração de um canto de resistência e exaltação patriótica imbricada na desconstrução dos discursos colonialistas político-ideológicos. Ao buscar afirmar uma angolanidade literária, os poetas africanos movem do campo de visão oral para o cenário poético contemporâneo as experiências esquecidas vividas por tribos, clãs, reinos e até impérios como forma de recriá-las e torná-las historicamente significantes, diante de um presente desmembrado e deslocado por força dos movimentos de descolonização política na África Negra. A poesia angolana moderna propõe acolher o passado de forma a pensar o presente e o futuro. Em busca de uma maneira singular de ser angolana,
Ana Paula Tavares privilegia questões do feminino, alicerçada na memória dos elementos da terra. Estabelece um pacto com a história local dos povos da Huila, que reforça a autenticidade feminina de sua poesia, fixada na angolanidade. Referida pela crítica sem pretensões feministas, ela inscreve-se como poeta e não poetisa, exaltando a imagem da mulher com forte identificação com a Mãe Terra e assim com o próprio continente africano. A Mãe África é profanada pelo colonialismo, que representa o poder paterno. Mulher e terra, Angola e África, são significantes em perfeita simbiose. Ana Paula Tavares não fala somente pelas mulheres de sua terra, mas fala com elas e dá a elas um lugar de fala. Ao mesmo tempo, não se exime de refletir sobre as desilusões sociais que se abateram sobre a nação angolana. Assim, a literatura torna-se palco para a efetivação do projeto que busca afirmar Angola no cenário internacional. A geração de 80, da qual Ana Paula Tavares faz parte, tem firmes compromissos com a terra e aprofundam a mistura de uma atualização estética delimitada pelos modernistas e pelas poéticas experimentais. Emancipada das ideologias eurocêntricas, enuncia-se uma poética distanciada daquele discurso emblemático do exaltar da luta de libertação, buscando novos inventivos poéticos, liberdades linguísticas, renovações temáticas que disseminam pela poética angolana o constante tema da angústia diante da situação da pátria amada angolana, buscando a afirmação de um eu-nação frente a um mundo globalizado e capitalista contemporâneo. Ana Paula Tavares faz poesia em um contexto de reestruturação política e social. Ela critica os costumes e a postura patriarcal da sociedade angolana e um sistema social que silencia a voz feminina. Reflete a expressão da subjetividade feminina enquanto mulher e ser humano. Sua poesia se faz espaço de denúncia. A poética de Ana Paula Tavares é produzida na pós-independência e tem grande importância histórica e libertária para a historiografia literária angolana. Hoje eu vou ler a crônica A Carta Secreta de Ana na Palavra ou A Morte dos Poetas, de Ana Paula Tavares. Esse texto está em Um Rio Preso nas Mãos, livro de crônicas da autora, publicado pela editora Capulana em 2019. O Ana na Palavra do título é escrito junto, formando uma palavra, como que inscrevendo o primeiro nome da autora, Ana, escrevendo sua identidade na palavra literalmente. Ana na Palavra também nomeia a primeira parte do livro e é um neologismo que aparece no título de outras crônicas da autora. Vamos à leitura? A Carta Secreta de Ana na Palavra ou A Morte dos Poetas. Filha, depois de ter transferido para ti os instrumentos da escrita, água, carvão e cinzas e pólvora seca e penas, e de ter mesmo ensaiado as mãos e o corpo como suporte, há um sentido do contínuo que ficou por passar e a complexidade da linguagem destinada a fixar substâncias voláteis como as palavras, mas que deixam cicatrizes, daquelas que não saram e cujas marcas se adivinham no passar dos dedos. Nossos tempos não são os mesmos, embora se encontrem no fluir das histórias. A minha mais perto das curandeiras da rua da frente,
tua mais aberta ao mundo e dos locais de transmutação das águas. A minha mais a roçar com os dedos os sinais de um tempo longínquo, de antepassados e lobos a ultrapassar os sons da vida. E a tua mais ensaiada e estudada em torno de uma gramática de amigos que nos ajudam a transportar as feridas. Quero dizer, filha, em palavras simples que trago comigo das velhas e dos caminhos, que para mim o tempo já se espessou e a destruição e a descrição que guardo dele para te passar é já criação e memória passada bem divino, quando não a rede grossa. Preciso que saibas que o meu tempo é mais um tempo de alma. Tantas são as histórias que o sopesam, iluminam e estabelecem as zonas sombras, por vezes quase impossível de atravessar. O teu tempo ainda é de somas, um ano atrás do outro, com noites de riso e a espera. Sei que já há horas terríveis, mas que uma esperança violenta e doce atravessa os teus caminhos. Na densidade da terra, o jogo de sombras é mais luz e sinais para começar. Por isso esta carta se manteve secreta tantos anos, na ambição desmedida de que os anjos te ajudassem a construir um mapa de afetos, os sítios da cura, que não fossem uma mera cartografia da terra que nos cabe com as suas escalas, superfícies lisas e rugosas, nível do mar e montanha. Tinha que ser o verdadeiro mapa do tesouro, aquele que, aberto sobre a mesa, tivesse ainda o cheiro da tinta, mas também os vincos do silêncio e as fórmulas para não sofrer, que eu queria colecionar para ti. Sei que abres esta carta quando a morte dos poetas, dos nossos poetas, se torna parte de nós, aquele buraco no peito de que falava a avó, e com o qual convivemos tão mal, que só a música, tomada em pequenos goles ao longo do dia, nos amansa a dor. É que eles partem, é o que dizem as pessoas, e eu nem sei se partir é o verbo. De repente, deixam as palavras por aí para nós decifrarmos na língua dos mapas. E a única coisa que nos apetece é olhar o abismo e deixar que o coração bata ao ritmo do salto. As vozes estão por aqui e são o eco dos tais segredos que só a poesia consente. Eu ouço as vozes e era delas que eu queria falar, minha doce filha, na tentativa de cruzar os fios e não os deixar em novelo e com as pontas por unir. Por isso te deixo a escrita, que é tão antiga como os desenhos nas paredes cobertos de musgo e líquens. Por isso te deixo estas cartas. Eu que experimentei a escrita na areia, o mapa, e ofereci um corpo às várias escritas com que tentaram ensinar-me a vida. Deixo-te cartas, porque há um tempo que se cumpre, sempre antes de estarmos preparados, e nos perfuma de aflição saber que os mortos não precisam de nós, como dizia Rilke, mas nós precisamos deles, e das insensatas palavras que trabalharam em verso para nos perturbar. Vai, filha, e não deixes que o teu tempo se cruze demasiadamente com o meu. Acende a candeia, deixa passar a luz no teu caminho, leia os poetas e deixa que a liberdade que escreveram em todas as línguas te seja leito, mapa, a terra e todos os seus nomes. Filha, depois de ter transferido para ti os instrumentos da escrita, água, carvão e cinzas, pólvora seca e penas, e de ter mesmo ensaiado as mãos e o corpo como suporte, há um sentido do contínuo que ficou por passar e a complexidade da linguagem destinada a fixar substâncias voláteis como as palavras, mas que deixam cicatrizes daquelas que não saram,
e cujas marcas se adivinham no passar dos dedos. Nossos tempos não são os mesmos, embora se encontrem no fluir das histórias, a minha mais perto das curandeiras da rua da frente, a tua mais aberta ao mundo e dos locais de transmudação das águas. A minha mais a roçar com os dedos os sinais de um tempo longínquo, de antepassados e lobos a ultrapassar os sons da vida, e a tua mais ensaiada e estudada em torno de uma gramática de amigos que nos ajudam a transportar as feridas. Quero eu dizer, filha, em palavras simples que trago comigo das velhas e dos caminhos, que para mim o tempo já se espessou e a descrição que guardo dele para te passar é já a criação e memória passada a pente fino, quando não a rede grossa. Preciso que saibas que o meu tempo é mais um tempo de alma, tantas são as histórias que o sopesam, iluminam e estabelecem as zonas sombras, por vezes quase impossível de atravessar. O teu tempo ainda é de somas, um ano atrás do outro com noites de riso e a espera. Sei que já há horas terríveis, mas que uma esperança violenta e doce atravessa os teus caminhos. Na densidade da terra, o jogo de sombras é mais luz e sinais para começar. Por isso, esta carta se manteve secreta tantos anos na ambição desmedida de que os anjos te ajudassem a construir um mapa de afetos e os sítios da cura que não fossem uma mera cartografia da terra que nos cabe com as suas escalas, superfícies lisas e rugosas, nível do mar e montanha. Tinha que ser o verdadeiro mapa do tesouro, aquele que, aberto sobre a mesa, tivesse ainda o cheiro da tinta, mas também os vincos do silêncio e as fórmulas para não sofrer que eu queria colecionar para ti. Sei que abres esta carta quando a morte dos poetas, dos nossos poetas, se torna parte de nós, aquele buraco no peito de que falava a avó e com o qual convivemos tão mal que só a música, tomada em pequenos goles ao longo do dia, nos amansa a dor. É que eles partem, é o que dizem as pessoas e eu nem sei se partir é o verbo. De repente, e deixam as palavras por aí para nós decifrarmos na língua dos mapas. E a única coisa que nos apetece é olhar o abismo e deixar que o coração bata ao ritmo dos saltos. As vozes estão por aqui e são o eco dos tais segredos que só a poesia consente. Eu ouço as vozes e era delas que eu queria falar, minha doce filha, na tentativa de cruzar os fios e não os deixar em novelo e com as pontas por unir. Por isso te deixo a escrita, que é tão antiga como os desenhos nas paredes, cobertos de musgo e líquens. Por isso te deixo estas cartas, eu que experimentei a escrita na areia, o mapa, e ofereci o corpo às várias escritas com que tentaram ensinar-me a vida. Deixo-te cartas, porque há um tempo que se cumpre sempre antes de estarmos preparados, e nos perfuma de aflição saber que os mortos não precisam de nós, como dizia Rilke. Mas nós precisamos deles e das insensatas palavras que trabalharam em verso para nos perturbar. Vai, filha, e não deixes que o teu tempo se cruze demasiadamente com o meu. Acende a candeia, deixa passar a luz no teu caminho, lê os poetas, e deixa que a liberdade que escreveram em todas as línguas te seja leito, mapa, a terra e todos os seus nomes. Hoje eu li a crônica A Carta Secreta de Ana na Palavra ou A Morte dos Poetas, de Ana Paula Tavares. Esses textos da autora foram publicados originalmente no jornal online Rede Angola.
e em 2019 foram compilados no livro Um Rio Preso nas Mãos, com 38 crônicas. A crônica é uma carta a uma filha. Eu não encontrei muito sobre a vida pessoal de Ana Paula. Não sei se a crônica foi escrita para uma filha dela, mas mesmo que tenha sido, acredito que podemos ler como uma carta da Mãe Terra a uma filha mulher, da terra que desconhece as fronteiras criadas pelo homem e dá conselhos às mulheres, suas filhas. Ou ainda, da África para suas filhas mulheres, de Angola para uma filha. Bem no início, essa mãe, que é a remetente da carta, diz que deixou para a filha os instrumentos de escrita, água, carvão, cinzas, penas, que ensaiou o corpo como suporte da escrita, que eu entendo como a possibilidade de escrever na terra. Eu escolhi ler num sussurro porque, para mim, a terra não grita. Quem grita é o homem, com suas guerras, sua demarcação de fronteiras. Mas a terra sussurra, e para escutar há que parar e querer ouvir. Mesmo nas crônicas, a escrita de Ana Paula Tavares é super poética. Em entrevista, a autora fala que para ela a poesia era remédio para enfrentar situações da vida, dores da alma, era uma forma de encantamento. Os assuntos das crônicas vão de autobiografia e escrita ficcional a crítica sociopolítica, mitologias africanas, oralidade, cultura angolana e, sobretudo, as mulheres de Angola. Ana Paula conta que, quando começou a ter contato com literatura em Angola, era com livros portugueses e brasileiros que a censura portuguesa permitia entrar no país. Mas que ela descobriu que nas bibliotecas de algumas casas havia uma segunda fila de livros, que eram os conseguidos clandestinamente, driblando a censura, e esses eram muito interessantes. E ali, naquela segunda fila, ela acabou conhecendo Jorge Amado e Graciliano Ramos, e ela cita como influências importantes para sua escrita, e diz que nem teria escrito nada se não tivesse lido as brasileiras Clarice Lispector e Ana Cristina César. Cita também Paulo Freire, que usavam o método dele para alfabetizar, enquanto estavam atentos aos protestos de independência e liberdade pelo mundo. Enquanto ela dava aula, ia escrevendo. Ela diz que o que predominava na literatura angolana era o engajamento, e a poesia dela não era muito alinhada a esse comprometimento político, era mais subjetiva. Mas ela dava aula, ajudava a politizar as pessoas e estava atenta ao que se passava com as mulheres da sua terra. Acho tão bonito ela dizer que antes de ser uma nação, Angola foi uma invenção literária, porque durante os anos de Revolução, os escritores escreviam sobre a Angola que queriam. Na crônica que eu li, a autora apresenta o desejo de superação de uma cartografia comum da Terra, feita com escalas e medidas, estabelecendo linhas frias, e propõe um mapa afetivo, feito de silêncios e subjetividade. Uma característica da escrita dela é a referência ao corpo. Em entrevista, a autora fala que, quando escrevemos, o corpo inteiro participa. E essa presença do corpo está referenciada na crônica que li hoje. O corpo como testemunha de uma trajetória de vida, com marcas, cicatrizes, anúncios de uma individualidade. A independência de Angola contou com o engajamento de muitos escritores, e Ana Paula Tavares foi uma dessas vozes politizada. Acontece uma aproximação entre Angola e Brasil depois da nossa independência, em 1822. Já mais recentemente, Angola importava nossas revistas, novelas, música nas rádios, enfim. Com a independência brasileira, Angola se torna a colônia portuguesa mais viável. E a independência de Angola aconteceu somente em 1975, depois de anos de revolução. Na minha pesquisa para escrever o roteiro deste episódio, um dos textos que eu li foi a dissertação pela poesia de Ana Paula Tavares, Vozes e Ecos de Angola em África, de Mara Regina Ávila de Ávila, defendida na FURG em 2010. E também assisti a uma entrevista da escritora para o canal do YouTube Bom de Ler.
Hoje eu li a crônica A Carta Secreta de Ana na Palavra ou A Morte dos Poetas, da escritora angolana Ana Paula Tavares. Deixo essa escritora como sugestão literária para que tu conheça mais sobre a literatura africana de língua portuguesa. Fiquem bem e até o próximo episódio do Literatura Oral.